Olá, povão, bom dia. Louvado seja Deus. Quero dar um bom dia abençoado. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, né? Queria convidar os irmãos para nós meditar nessa manhã aqui. É no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12 e 16. Título da mensagem: Deus te escolheu para uma grande missão. Né? Então, aqui no livro de Juízes 6:12, a Bíblia vai dizer: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, sim, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nós fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta força e livrarás Israel da mão dos midianitas, e porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe diz: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele diz: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal do que és comigo e falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E diz: eu esperarei até que voltes. Louvado seja Deus, né? Aleluia. Que texto rico, texto a qual nos fortalece, né? E nós vamos entender a missão que Deus nos deu. Hoje nós vamos ver que Deus não chama ninguém de forma aleatória. Na verdade, Deus não escolhe alguém por acaso. Deus não escolheu eu, nem escolheu você por acaso. Porém, muitas vezes, irmão, não queremos dar ouvido à voz de Deus dizendo sim, né? Dizendo assim para a missão que Ele nos chamou. Gideão, ele estava trabalhando, irmão, escondido, para poder salvar o sustento de sua família das mãos do inimigo que oprimia Israel por 7 anos, os midianitas. Israel plantava, mas na hora da colheita os midianitas vinham e roubavam toda a colheita. Tu imagina aí. Muitas vezes o inimigo também vem contra as nossas vidas, querendo roubar aquilo que sustenta a nossa vida, irmão. A nossa casa, a nossa família. Mas ele também deseja nos paralisar para que não venhamos viver a missão que Deus tem na nossa vida. Então, Deus te escolheu, não por mérito, mas pela graça. Deus te escolheu e Deus me escolheu, não pelo meu mérito, não pelo teu mérito, mas pela graça. Deus não te escolheu baseado na tua condição financeira. Deus não te ungiu baseado na tua condição financeira. E hoje, muita da gente são escolhidos a fazer missões, fazer grandes trabalhos pela condição financeira que tem. É por isso que hoje está aí o desmantelo, está aí a desigualdade, a desunião. Você está entendendo? Está aí, irmão, a desavença, a falta de reverência na casa de Deus, certo? Dando prioridade ao ouro, à prata, né? Dando prioridade ao financeiro e deixando de lado as almas. Porque a palavra do Senhor diz que era 99 e uma se perdeu, né? E ficou 99, uma se perdeu. O que foi que ele fez? Ele se preocupou com quem? Com a perdida, irmão. Hoje ninguém está se preocupando mais com a ovelha perdida. Hoje ninguém está mais se preocupando de ir mais atrás daquela ovelha que se perdeu. Se tem 99 lá para ele, tá bom, tá tudo tranquilo, tá tudo beleza.
né? Mas o nosso Deus, ele não sequer, ele perde, ele não quer sequer, ele sequer não perde ninguém, não quer perder ninguém, ele não quer que nenhuma se perda, que nenhuma se perda. Nós temos a obrigação, porque Ezequiel, no capítulo 34, ele disse que se levantou contra os pastores de Israel, justamente por quê? Porque ele disse que mandou ele ir buscar os enfermos para ser curado, e não foram buscar. Ele mandou assim: olha, vai lá buscar as quebradas lá, para nós emendar, traz lá as fracas para nós fortalecer, e aí cega tu traz para que... E aí cega tu traz para que elas comecem a enxergar, as aleijadas tu traz para que a gente venha ali fazer ela andar, né? Então, Deus, ele não te escolheu baseado na tua condição financeira. Ele te escolheu, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, né? Pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu favor imerecido. Deus não te escolheu baseado no conhecimento bíblico, né? Tem gente que tem uma boa oratória, que fala bonito, né? E muitas das vezes, eu não vou nem falar, né? Que nem precisa. Então, Deus não te escolheu baseado no conhecimento bíblico ou intelectual que você tem. Deus não te escolheu baseado nos métodos que você possa ter ou na influência que você tem. Mas Deus te escolheu foi pela graça e também foi pelo amor. Então, Paulo, ele era um perseguidor na igreja, mas pela graça de Deus o escolheu. Paulo era um homem perseguidor, Saulo era um homem astuto, malicioso, perigoso, mas pela graça ele foi alcançado. A missão de Paulo era destruir a igreja, irmão. A missão de Saulo era destruir a igreja do Senhor e extinguir o nome de Jesus da face da terra. Assim é do mesmo jeito hoje, né? Louvado seja o nome. Então, até o dia em que ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, quando estava a caminho de Damasco, e todo mundo sabe. Então Jesus transformou ele no maior missionário de todos os tempos, e Paulo foi o responsável por implementar o maior número de igrejas no mundo. Veja que contraste. Ele queria acabar com a igreja, mas acabou se tornando o maior implantador de igreja do mundo. Está vendo aí como é que o Senhor trabalha? Está vendo aí? Adianta tu criticar, tu apontar, olhar para o erro, olhar para o Saulo. Não, irmão, ora por ele. E Jesus transformou ele no maior missionário de todos os tempos. Paulo foi o responsável por implementar o maior número de igrejas no mundo. Veja que contraste. Ele queria acabar com a igreja, mas agora acabou se tornando o maior implantador da igreja do mundo. Então, o próprio apóstolo Paulo vai reconhecer que ele não merecia estar nessa posição, mas pela graça de Deus o escolheu. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 9 até o 10. Porque, olha o que ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então o apóstolo Paulo nos ensina que se ele foi um evangelista, e por que Deus o escolheu? Pois se fosse baseado em mérito, ele não era para ter sido nem a última opção de Deus. Não era de jeito nenhum. Mas foi alcançado pela misericórdia e pelo amor. Então você tem que ver uma coisa: Davi não tinha aparência, né? Davi, ele não tinha aparência e era o menor, mas pela graça de Deus o escolheu. Não é verdade? Mas só que aí Saul não entendeu. Muitos Saul não entende a chamada de Deus que tu tem, a chamada de Deus que eu tenho. Você está entendendo? Tu é o menor, eu também sou o menor, tu também nós somos o menor, por onde nós andamos. E eles não entendem, não aceitam, né? A escolha que Deus fez nas nossas vidas. Pela graça, Deus nos escolheu, assim como escolheu Davi. Davi era o menor da casa de Jessé, foi tirado de trás das manadas, não tinha boa aparência, era um magrezinho, pequenininho, menorzinho,
mas foi ele que foi reinar, porque quem foi que escolheu foi Deus. E Saul quis entregar o reinado, a dinastia, não. E não. Por quê? Porque ele não reconheceu, irmão. Pessoas que é desobediente a Deus, ele não reconhece. Pessoas religiosas, ignorantes, soberbas, orgulhosas, eles não reconhecem o teu chamado. Eles não entendem que foi Deus que te escolheu para tu fazer uma grande obra, né? Então, quando Samuel vê passar à sua frente um jovem, Eliabe, um jovem, robusto, bem aparentado, e ali Samuel vê Eliabe, ele pensa com certeza, é esse. Pois Eliabe tinha toda uma aparência para ser rei. Porém, o texto bíblico nos diz que, embora ele tivesse aparência, o Senhor o havia rejeitado. 1 Samuel 16, 6 e 7. Por quê? Porque o Senhor, irmão, não olha para a aparência. Eita, Jesus. Se fosse pela aparência, irmão, como é que nós não estava hoje, hein? Como era que não estava hoje as igrejas? Deus ainda exorta o profeta Samuel dizendo, viu? Dizendo, o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Existem muitos Eliabes por aí, irmão. Tem muitos Eliabes por aí, viu? Só verem de aparência. Aparência de rei, aparência de pastor, tem a aparência de presbítero, de diácono, tem a aparência de obreiro, tem a aparência de pregador, de levita, de profeta. Meu Deus. Verem de aparência. Mas a Bíblia diz que o Senhor rejeitou, né, Eliabe, né? Existem muitos Eliabes por aí, mas que Deus tem rejeitado, pois Deus é aquele que conhece os corações. Então, ele conhecia o coração de Davi e pegou que o menor. Gideão também era o menor da sua casa. Família pobre, desacreditada. A Bíblia diz que eles trabalhavam, às vezes até escondido, de toda a sua força. Quando era no final da tarde, os midianitas vinham e levavam toda a comida deles. Levava tudo, irmão. Né? Eu não vou entrar nesse método aqui, porque vai ser caixa de demônio para todo lado, se não for falar sobre isso aqui. Então, o Senhor, ele não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, né, irmão? Toda a vida, as pessoas veem o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração, né? Por isso que nós já disse aqui, existem muitos aliados por aí, mas que Deus tem rejeitado. Do que adianta, irmão, ter aparência, mas ser rejeitado por Deus? O que adianta? O que adianta tu ter aparência? O que adianta tu ser belo por fora? Aí, ó, toda a vida quando você for pregar, a primeira coisa que vai aparecer no nosso coração é os fariseus. Para que as pessoas mais bem aparentadas do que os fariseus? Para que uma pessoa mais bem aparentada que nem os reis daquela época? Você vê ali Naamã, né? Um generalzão de guerra, líder, mas era leproso. Mas teve a misericórdia ali que ele se humilhou, né? Desceu, cedeu 7 mergulhos e se humilhou. Daí muitos que não se humilham. Porque o general ali, ele no meio da batalha ali, ele estava bem vestido, as lepras estavam tudo incubada, mas quando ele chegava em casa, que ele se despia, a gente vê a lepra do homem. Vê a lepra lá, a lepra dele. A lepra é vista dentro de casa. Viu? A lepra, ela é vista dentro de casa. Bota isso na tua cabeça. Tu pode se esconder no trabalho, pode se esconder dentro da igreja, pode se esconder no colégio, na faculdade, mas dentro de casa as pessoas sabem quem tu és. Deus te escolheu para uma grande missão, mas não viva de aparência, certo? Não viva de aparência.
Que o que adiantaria ter aparência vai ser rejeitado por Deus? Então o profeta Samuel, ele pergunta para Jessé: acabaram-se os moços? E disse ele: ainda falta o menor. Olha aí, ó. 1 Samuel 16 anos. Olha como Deus trabalha sempre na contramão. Né? O homem, irmão, o homem, por si próprio, ele é egoísta. Uma pessoa sem Deus é como uma folha seca que vai cair no chão. Então, Davi, ele era conhecido como o menor, porém foi ele quem Deus escolheu para ungir como rei. Então, o homem pode olhar para você e não ver a aparência em você. Seu pastor, seu vizinho, não quer que seja, qualquer coisa que você andar, não vê nada, não vê nenhuma qualidade em você, não vê nada. Ele olhou para a tua roupa, olhou para o teu corpo físico, olhou até para o teu tamanho, para o teu calçar, né? Ele olha para você e não vê a aparência, mas eu quero só te dizer nessa manhã. Mas Deus olha para você e diz: é esse que eu vou escolher. É esse que eu vou escolher. Alguém não pode dar nada por ti nessa manhã. Alguém não pode dar nada por ti, meu irmão e minha irmã. Alguém pode olhar para ti, te desprezar, te rejeitar, botar tu lá no último da fila. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus vai te honrar no meio desses midianitas da vida. Deus vai te honrar no meio desses Eliabe da vida. E vai chegar e vai usar um homem de Deus na tua vida e vai dizer: a esse eu vou escolher. É assim que vai funcionar. Você pode não ter aparência de pregador. Escute. Você não pode ter uma aparência de pregador. Porque tem muitos, né? Tem gente de pregador, mas só misericórdia. Então você não pode ter aparência de pregador, mas Deus te chamou para pregar a palavra. Você não pode ter uma aparência de pregador, meu irmão, mas Deus te chamou para tu pregar a palavra, então continue pregando a palavra de Deus. Não importa da maneira que te vejam, pela aparência que te vejam, mas se Deus te escolheu, Deus te chamou, continua pregando a palavra de Deus. Paulo foi o menor, Davi foi o menor, Gideão foi o menor, e se tornaram gigantes na mão de Deus. Então, você não pode ter a aparência de profeta, mas Deus te chamou para profetizar. Você não pode ter uma aparência de obreiro, mas Deus te chamou para estar envolvido na obra, meu irmão. Você não pode ter a aparência de adorador, mas Deus te chamou para adorar. Então, não é baseado nas suas obras, irmão, mas é pela graça de Deus. Você é escolhido pela graça. Podemos citar o exemplo do filho pródigo, que exigiu que o pai lhe desse toda a sua parte de herança. Saiu de casa sem rumo, sem direção, e começou a gastar tudo que tinha, até que ficou sem nada, sem dinheiro, sem amigo, até mesmo sem dignidade. O filho pródigo, aos olhos do homem, aos olhos do seu irmão mais velho, merecia estar como os porcos na lama, irmão. Mas nos olhos do pai ele ainda era muito amado. Mas para o seu irmão, mas para as pessoas mais velhas, ele merecia estar com os porcos lá na lama. Mas os olhos do pai, ele ainda era muito amado. O filho pródigo, irmão, desejou voltar para casa e se humilhar diante do pai para que o aceitasse como um empregado, pois no devido às suas atitudes ele não se achava digno de ser chamado de filho, né? Mas quando ele ainda estava se aproximando de casa, o pai veio e corre ao seu encontro, lhe abraça, lhe beija e dá ordem aos seus empregados, dizendo: mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa e vestido, e pondo-lhe um anel na mão e a alpargata nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, né? E comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e agora reviveu, e tinha-se perdido e foi achado, e começava a alegrar-se na presença do Senhor. Lucas 15, 22, 24.
Então Deus escolheu você, pois Ele te ama, mesmo quando você o despreza como pai, abandona a sua presença. As suas obras, irmão, podem não ter sido boas, mas se você se arrepender e voltar à casa do Pai Celestial, vai te receber de braços abertos e pela graça Ele vai cumprir os planos que Ele tem na tua vida. Mas hoje as pessoas olham para o teu passado. O negócio dá para... As pessoas olham para o teu passado, em vez de te receber, te abraçar, te acolher, te amar. Não, irmão, vai te criticar, te apredejar, dizer que tu não tem mais jeito, dizer que tu é um crente de Raimundo, que é um pé no mundo e outro na igreja, né? Vai dizer que tu vive só inconstante, que tu é inconstante, que tu não se firma. Só que o Senhor é com você e é comigo. Então o anjo do Senhor, ó, se a Bíblia diz que o Senhor é com você, é comigo, e a Bíblia, ele falou para Gideão, olha Gideão, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Olha aí, Juízes 6:12, assim, ó. Gideão, o Senhor é contigo, homem valoroso. Olha aí, Gideão se achava o menor de Manassés, né? Se achava incapacitado, mas ele diz, o Senhor é contigo, homem valoroso. Aí, achou o valor em Gideão. Então, louvado seja Deus. Então é o seguinte, o Deus que te escolheu é o Deus que te anima. Por causa da desobediência, o povo de Israel estava sendo oprimido por 7 anos pelos midianitas. Tudo que eles produziam, o inimigo vinha e roubava. Por isso Gideão estava malhando trigo no lagar. Ai, não tinha nada a ver. Meu Deus. O trigo normalmente era malhado na eira, irmão. E num campo bem aberto. O trigo, ele era malhado na eira. Você está entendendo? Era assim, num campo assim, bem aberto. Porém, Gideão não poderia fazer isso, pois estaria na visão do inimigo. Mas ele estava malhando no lagar, que normalmente era uma cisterna de 2 metros, quadrado, usando para pisar as uvas para o preparo do vinho. Tu imagina aí. E é exatamente nesse lugar escondido, fora do alcance de todos, que o Senhor aparece para Gideão dizendo, o Senhor é contigo. O Senhor vai começar a animar Gideão, que estava naquele local, trabalhando fora do alcance dos inimigos, malhando o trigo que era o sustento da sua família, e da mesma forma, o Deus que te escolhe é o mesmo Deus que anima você quando talvez o inimigo esteja tentando te oprimir, quem sabe até mesmo roubando a sua paz, a sua felicidade. Mas hoje Deus está dizendo, se coloca de pé, serve, pois eu sou contigo. Olha que coisa, que declaração bonita. Se coloca de pé, serve, porque eu sou contigo. O Deus que te escolheu é o mesmo Deus que vê em você aquilo que ninguém vê. O Deus que te escolheu é o mesmo Deus que vê em você aquilo que ninguém vê. O que é que ninguém vê em você? O Senhor diz o que para Gideão? O que é que o Senhor diz para Gideão? Homem valoroso. Às vezes as pessoas não veem tu como uma mulher valorosa, como um homem valoroso na obra de Deus, mas o Senhor te vê como uma pessoa valorosa, né? Na versão NVI diz que chama de poderoso guerreiro. Na versão NTLH diz que você é corajoso, né? Olha aí. Então Gideão estava escondido, amassando trigo no lagar menos apropriado, com medo do inimigo e vir roubar o seu sustento. Então Deus chega e chama ele de corajoso, valoroso, poderoso e guerreiro. Enquanto os outros chamavam ele de medroso e de frouxo, né? Porque tu era para estar
Malhando isso aí era na eira, rapaz. E tu, tá no, e tu não tá na eira. Tu tá lá no lagar. Ali é lugar de colher, de colher uva. Mas o Senhor viu ele como um homem corajoso. Gideão estava escondido, amassando trigo no lagar, meio no lugar desapropriado, com medo do inimigo. Os pessoal chamam o rei de medroso, de frouxo. Mas Deus chega e chama ele de corajoso. Chama ele de valoroso e poderoso guerreiro. Então nessa manhã tente imaginar essa cena, pois é um contraste para muito grande. É um contraste muito grande. Por quê? Porém Deus é aquele que criou Gideão, e como criou e o formou como um poderoso guerreiro, e formou como um homem corajoso e cheio de valor. Da mesma forma, hoje, né, Deus olha para você e diz que você é corajoso, né? Que você é um guerreiro, uma guerreira, e que você é alguém de valor. Ninguém não pode te ver como um guerreiro, como um guerreiro, e nem como uma pessoa valorosa, mas Deus te vê assim. Mesmo que você esteja num cenário caótico, mas Deus te chama por aquilo que Ele te criou. Talvez nem você mesmo se enxergue, né, como alguém de valor, ou como um corajoso, mas Deus olha para dentro de você e te vê com todas as qualidades que Ele te formou. Deus viu em Gideão algo que ninguém via e que nem mesmo Gideão era capaz de enxergar. O que foi que ele viu? Louvado seja Deus. Hein? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta força e livrará a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Então ele deu uma missão para Gideão. Ele disse: não te enviei eu. Deus, ele te escolhe, Deus, ele te anima, ainda te dá uma missão. Por causa da opressão dos midianitas, a nação de Israel empobreceu muito, né? E os filhos de Israel chamaram ao Senhor rogando por socorro. Está lá em Juízes 6:6. E Deus dá a Gideão a missão de liderar a guerra contra os midianitas. E Deus também tem uma missão que só você pode fazer. É um propósito para a qual Ele te criou. Você está entendendo? Então essa missão você não pode transferir para outro fazer. Jamais você pode fazer isso, pois a responsabilidade de executar essa missão, ela é sua. Deus te tirou lá do lamaçal do pecado, me tirou do lamaçal do pecado, te lavou e me lavou, te colocou e me colocou vestes brancas, e te designou, tu e eu, para um propósito nessa terra. Bota isso na tua cabeça. Viva o propósito de Deus na sua vida. Não seja um sabotador dos planos que Deus tem na sua vida. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livraria Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Está lá em Juízes 6:5. Então, quer dizer, Gideão recebe de Deus a missão, mas começa a dar desculpa para Deus, dizendo: a minha tribo de Manassés é uma das menores tribos. Não bastando isso, a minha família é a mais pobre, e no meio da minha família eu ainda sou o menor. Ou seja, Gideão está se colocando diante de Deus como o menor dos menores. Ou seja, né? Deus tem uma grande missão para Gideão, mas ele começa a se auto-sabotar para o próprio Deus. Não faça isso não, meu irmão. É como se Deus tivesse errado o endereço. É como se Deus tivesse escolhido a pessoa errada. Porém, irmão, a palavra de Deus ensina que o Senhor ama trabalhar com os improváveis, com aqueles que não são, para confundir os que são. 1 Coríntios 1, 27, 29. Então, pare hoje de se auto-sabotar, pois Deus não errou ao escolher você, e você mesmo, é você mesmo quem Deus escolheu para uma grande missão. Então,
Não dê mais desculpa para o Senhor e diga sim para a missão. Não abandone. Se você pensou em abandonar, não abandone. Deus te dá uma missão, mas também te dá uma promessa. Assim como ele deu uma missão para Gideão, ele deu uma promessa para Gideão. E o Senhor lhe diz: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Juízes 6:16. Então, em Deus, quem te garante na missão é Deus. É Deus quem te garante na missão. Gideão estava preocupado em como ia pelejar contra os midianitas, mas Deus lhe fez uma promessa dizendo: eu vou vencer com você nessa missão. Meu irmão, que promessa linda. Deus vai vencer com você nessa missão que Ele te deu. Deus não te dá uma missão e te abandona. Não, jamais. Deus, Ele não vai te dar uma missão e Ele não vai te abandonar, não. Deixe você se virar sozinho, não. Jamais vai deixar você se virar sozinho. Muito pelo contrário, Ele te dá uma missão e caminha junto contigo. Só Ele quem faz isso. Muitas das vezes não tem gente que entra numa missão com a gente, mas abandona. Deixa você se virar sozinho, né? Mas Deus, Ele não deixa você se virar sozinho. Ele também não te abandona, Ele vai caminhando junto contigo. O que Ele vai fazer nessa missão? Deus vai te dando sabedoria, Deus vai te dando visão, vai te dando os recursos necessários, te dando estratégia, assim como Ele deu a Gideão, lá em Juízes 7:16-18. Deus permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mas não o deixou sozinho. Deus estava lá fechando a boca do leão. Aleluia. Deus permitiu que Sadraque, Mesaque, Abednego fosse lançado na fornalha, mas não o deixou só. Deus estava lá no meio, passeando com eles. Deus te deu uma missão, mas Ele não vai deixar você sozinho, mas Ele vai estar com você em cada passo dessa missão. Certo? Em cada passo dessa missão Ele vai estar com você. Então, conclusão. Diga sim para a missão que Deus te deu. Até pode ler outras pessoas. Né? Até pode ter outras pessoas, mais preparadas do que você para executar essa missão. Mas Deus fez questão de escolher você. Desde o ventre da tua mãe, Deus já te capacitou para viver tudo aquilo que Ele projetou para a sua vida, né, não? Foi o que Ele falou para Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Assim como Deus deu a vitória para Gideão sobre os midianitas, Deus também vai te entregar a vitória sobre os teus inimigos, né? Efésios 6:12. Vai nessa tua força, pois o Senhor é com você. Amém? Vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Então não abandone a missão que Deus te deu. Viu? Quem começou é fiel para cumprir. Então não abandone, irmão. Não abandone. Certo? Você não pode ter uma aparência de missionário, você não pode ter uma aparência de profeta, você não pode ter uma aparência de pregador, você não pode ter uma aparência de obreiro, você não pode ter uma aparência de um presbítero, de um diácono, mas Deus te quer na obra, Deus te quer nesta missão. Então vai nesta força, porque Deus é contigo. Amém?